Você lembra que quando os espias entraram em Jericó, uma vez que Raabe aceitou e protegeu, esteve do lado dos espias, foi colocado uma marca, uma corda vermelha. Aquela corda simbolizava o selo hoje, o selo de Deus, e ela foi poupada. Então, para que você entenda a importância disso, você também será poupado. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre as árvores. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo selo de Deus, tendo selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados a fazer dano na terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos e filhos de Israel. Então aqui João viu o resultado do evento que Ezequiel viu. No caso, 44 mil dos filhos de Israel que foram selados. Aqueles homens que foram encontrados um coração reto, que tinha sede de justiça. E essa passagem, muitas pessoas se preocupam com ela porque acreditam ser esse o número de todos os crentes de toda a terra. Então pode ficar tranquilo que esse número está referente ao povo, literalmente, de Israel. Então, aquele povo que foram selado para quê? Tanto lá em Ezequiel, ele deveria ser poupado da grande destruição, como aqui em Apocalipse também está falando que a ordem foi dada aos anjos que tinha poder de danificar toda a terra, que não fizesse até que fosse selado aqueles 144 mil. Então, aqui nós estamos analisando a importância do selo, e que o selo é uma realidade. Todas as pessoas da terra estão seladas, ou com o Espírito de Deus, que serve para demonstrar que essa pessoa pertence ao reino dos céus, ou está selada com o espírito do inimigo, o espírito da besta, que também está na Bíblia, para que cada pessoa da terra tome sua própria decisão, a quem ele vai pertencer. Então, hoje, mesmo antes da consumação, o selo serve para o mesmo propósito. A propósito, você precisa entender isso aqui. Quem tem o selo, ele tem o selo da promessa. Que promessa? A promessa de reinar juntamente com Cristo, porque muito dentre os que são salvos serão regentes juntamente com Cristo. Sim, mas você que vive ou viverá antes daquele grande dia de fazer parte da geração a geração do arrebatamento. Então, você tendo o selo hoje, o selo exatamente te assegura a ressurreição, e quando o último anjo tocar a última trombeta, você será um dos que serão ressuscitados para obter a plenitude da promessa. Então, hoje, antes da plenitude do reino de Deus, você é marcado dentre todas as pessoas que você é pertencente ao reino de Deus. Que quando vier o castigo de Deus, que é justo, e a ira de Deus, que é justa, a justiça de Deus, que vai trazer salvação para o justo, e a penalidade para os rebeldes, você será poupado. Então, o selo de Deus é um demarcador, que cada um tem o selo do seu Senhor. E o selo é para proteger ou para proteção. Segundo os 2 textos que nós já estudamos, a finalidade é a mesma, para poupar.
tá? Os anjos que estavam em pé nos quatro cantos da terra foi dado ordem: não danifique a terra, não danifique o mar, não danifique até que foste selado, tá? Para que seja palpado. Do selo de Deus para os nossos dias. O selo de Deus em Efésios 1, o verso 13. Então vamos averiguar o que está escrito aqui em Efésios 1 e o verso 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nele no evangelho, foste selado com o Espírito da promessa. Você entendeu o que nós acabamos de ler? Aqueles fenômenos que Ezequiel viu, que João viu, no caso dos de João, foi restrito aos 144 mil de Israel, mas o selo é o mesmo, a finalidade é o mesmo, o benefício é o mesmo. Então, o que Ezequiel viu é exatamente o que o apóstolo Paulo deixou para nós, que aquele esperai até que fosse selado é exatamente aqueles que ouviriam o evangelho e tendo no evangelho crido. Quando uma pessoa crê no evangelho, ele é selado com o espírito da promessa, da proteção, para não ser destruído, para pertencer a Deus. Então, quando uma pessoa ouve o evangelho e crê no evangelho, não é evangelho qualquer, o evangelho da verdade, essa pessoa é selado para reinar com Cristo, selado para ser protegido. Por isso que o Salmo 91 afirma que aquele que crer no Senhor, porque Ele é o meu Deus e nele eu confiarei, que por causa disso praga nenhuma chegará em sua casa, 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, não temerá espanto noturno, exceto que vem o meio-dia. Por quê? Porque quando uma pessoa crer no Senhor Jesus, duas coisas acontecem. Coisa número 1 é que essa pessoa, para ser monitorado, protegido, anjos é acampado ao lado dessa pessoa. E a segunda coisa, o Espírito Santo, que é aquele que vai ajudar. O Espírito Santo é o ajudador. Quem tem o Espírito Santo consegue compreender a Deus, porque ele tem um selo de Deus, porque ele é pertencente ao reino dos céus. O Espírito Santo, que Jesus diz que o mundo não conhece, que é o nosso consolador, o nosso conselheiro, ele dá capacidade quando você precisa de capacidade, ele dá força, ele dá sabedoria a tomar suas decisões. Por quê? Porque você passou a ter uma responsabilidade para com Deus, que na mesma proporção Deus terá responsabilidade para com você. Deus protegerá você, porque você tem o selo. Então aquilo que Ezequiel viu, esperai, não danificai, não, para que quando a ira de Deus viesse, poupar esses, espere até que seja selado, ou seja, selem. Em Apocalipse nós vimos aqueles que foram selados, aquele povo que foram selados dentre os filhos de Israel, eles são aqueles que vão testemunhar, eles vão ser revestidos de poder, eles vão tocar a trombeta, eles vão anunciar, eles vão testemunhar que Cristo, aquele que eles mataram, é o Cristo que Isaías falou, que Jeremias falou, que o profeta Daniel falou. Então a ira das pessoas, dos homens, se levantará contra eles, mas Deus deu poder para eles orar, cai fogo do céu, as mesmas pragas que aconteceram lá no Egito. Então, quem tem o selo tem a prévia, tem, vou usar o termo, o adiantamento daquilo que no reinado, que no final de todas as coisas será a plenitude. Você tem o selo hoje. Então, o selo é uma demarcação para que você seja poupado, protegido, mas que o céu tenha responsabilidade para com você. Por quê? Porque você ouviu o Evangelho e creu no Evangelho, e uma vez que você creu, você passou a ser protegido por Deus. Agora eu quero continuar lá no texto de Efésios para mostrar quão maravilhoso é pertencer ao reino dos céus, e que o anjo ou os anjos e
o Espírito Santo terá responsabilidade com você, porque ele recebeu a missão, se empenhou por você. Vamos ler lá no texto de Efésios. Verso 14. O qual é o penhor, veja só, o Espírito Santo é o penhor da vossa herança. Primeiramente, nós, uma vez que somos selados, passamos a pertencer a Deus, somos a herança de Deus, que ao mesmo tempo todas as promessas passará a ser nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. No caso, nós, como propriedade de Deus, o Espírito Santo assumiu esse compromisso conosco, entendendo e lembrando que o Espírito Santo, o compromisso que ele assumiu conosco, é ao nível, ao ponto de que nós temos com ele. Se nós quisermos abandonar e querer tomar rumo diferente, o Espírito Santo, como Deus e todo o reino celestial, vai compreender. Nós não somos obrigados, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas na medida que nós o aceitamos e queremos, esse é o compromisso do Espírito Santo para conosco, até o resgate da propriedade, em louvor da sua glória, no caso da glória de Deus.